E falando aí em situação ruim, gente, é bem preocupante a situação do Paquetá, hein? Paquetá está aí no time titular da seleção brasileira hoje. É até uma pergunta que eu faço para vocês, se vocês acham que ele deveria ser titular depois da notícia que com certeza ele recebeu ontem. Por quê? Porque a Federação Inglesa de Futebol, ela tinha investigado o Paquetá por 9 meses antes de apresentar uma denúncia formal contra o Paquetá por envolvimento em esquema de manipulação de apostas, de resultados, né? De manipulação de resultados no futebol inglês. O Paquetá recebeu cartões que, de acordo com a FA, que é a Federação Inglesa de Futebol, foram muito suspeitos. Começou uma investigação e todos nós aqui sempre dissemos, gente, provavelmente vai dar ruim para o Paquetá. Por quê? Porque para a Federação Inglesa investigar por 9 meses e depois apresentar essa denúncia formal, é porque eles têm muitas provas contra o Paquetá. E aí, ontem, a Federação Inglesa pediu o banimento do Paquetá do futebol mundial. A Federação Inglesa pediu o fim da carreira do Paquetá. Isso é urgente, isso é sério, não é qualquer instituição, não é uma brincadeirinha, é uma das entidades mais fortes do futebol mundial, que é a Federação Inglesa. E eu duvido que, se a Federação Inglesa comprovar que o Paquetá está envolvido em esquema de resultados, eu duvido que a FIFA vá tomar uma decisão contrária. É que tem muita gente que pergunta, o Paquetá pode ser banido do futebol inglês, mas não vai ser banido do futebol mundial. Gente, é claro que a FIFA vai seguir a punição da Federação Inglesa se eles apresentarem provas concretas, e parece que eles vão apresentar. E por que eles pediram agora o banimento do Paquetá do futebol? O Paquetá, ele entregou seu celular à Federação Inglesa há 12 meses, quando as investigações das apostas em suas partidas no Campeonato Inglês começaram. A federação ficou com o telefone do Paquetá por cerca de 8 semanas, enquanto os investigadores analisavam, seu registro de chamadas, mensagens e registros bancários. Nesse período, o Paquetá comprou um aparelho novo. E aí o que ele fez? A federação pediu esse celular de volta, porque ela devolveu para o Paquetá o antigo e pediu de volta. O Paquetá disse que jogou o celular fora e depois disso, segundo o jornal inglês, a Federação Inglesa entrou em contato com o brasileiro para pedir esse celular, pois havia mais detalhes que a equipe de investigação queria verificar. Mas aí o Paquetá disse que não conseguiu localizar o celular antigo. Dessa forma, a Federação Inglesa acusou o Paquetá de obstruir a investigação e acrescentou 2 infrações agravadas por não cooperação em seu caso. E hoje, para piorar ainda mais a situação para o Paquetá, saiu a informação que ele será ouvido pela CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas no dia 29 de outubro. O presidente da CPI, que é o senador Jorge Cajuru, anunciou a convocação oficial ao jogador. Flávio Prado, é uma situação que o Paquetá vai entrando cada vez mais fundo e, para mim, está cada vez mais difícil do Paquetá fugir de uma punição severa. Eu não digo banimento, mas pelo menos aí 5 anos fora do futebol. E o que eu digo, não é só o banimento. Provavelmente o West Ham, que é o clube dele, se o Paquetá ficar 5 anos suspenso, vocês acham que o West Ham vai falar, nossa, Paquetá, coitado de você, estamos fechados contigo, escambau. O West Ham vai falar, garoto, eu paguei uma fortuna por você, eu te pago um salário milionário, eu vou querer indenização. Eu vou perder um jogador que eu paguei tantos milhões de euros, que foi uma fortuna para tirar o Paquetá do Lyon, e aí agora ele é banido porque ele está envolvido com manipulação de resultado, e eu vou só dar tchauzinho para ele. Tem isso, Flávio? Além deles da possibilidade grande de uma punição severa,
o Wesley não vai aceitar de mãos abanando, ou seja, o Paquetá também pode perder um dinheiro forte com isso. Não, e além disso, a bet que teria sido, né, burlada nessa situação é a bet que patrocina o West Ham. Mais isso ainda, o patrocinador do West Ham. Ele nem pode ser condescendente, porque como é que o patrocinador vai dizer, os caras me prejudicaram e você tá favorável a eles? Sinceramente, eu torço muito para que apareça alguma situação que mude esse quadro, que aparentemente é um quadro muito pesado contra o Paquetá. Um tio dele deu uma declaração ontem dizendo que realmente jogou em algumas situações, em jogos que o sobrinho dele estava participando e tal. É um quadro muito ruim, muito ruim. E a pressão de outros jogadores, o João Pedro já falou isso aí, a pressão de jogadores de divisões menores que foram suspensos, falando, eu que não tinha nome nenhum, tomei 5 ou 6 anos. Quanto é que ele vai ser? Então é uma pressão muito grande. Eu acho que a situação do Paquetá é muito pesada, é muito grave. Tomara que esse quadro mude. Mas aparentemente é uma situação com uma penalização muito forte. Eu não fico feliz com isso, não, sinceramente. Mas é óbvio também que, se ele fez o que dizem que fez, é grave demais para passar batido, né? Não tem o que fazer. Meio que é quase que uma coisa natural, normal e lógica em cima do que ele é acusado. Se ele realmente cometeu, aí não tem muito o que fazer não, viu, Pilhado? Se ele cometeu, né, a gente não vai julgar ninguém. Se ele cometeu, ele tem que ser punido. Ele merece ser punido. Aí não é nem para ter pena, não é nem para ter dó, não é nem para ficar, nossa. Se ele fez alguma coisa, é a maior burrice da história do futebol, na minha opinião. Se ele fez alguma coisa, é a maior burrice da história do futebol, porque o dinheiro que foi movimentado nessa situação que está sendo denunciada, não dá nem um salário, não dá nem metade do salário do Paquetá. Se ele queria ajudar os amigos, se ele queria fazer qualquer coisa, toma aí, galera, pega esse dinheiro. Como é que o cara, jogador de seleção brasileira, salários milionários, pior, ô Vamp, tinha a proposta do Manchester City, cara. O cara estava indo para o Manchester City a pedido do Guardiola. Olha o que acontece. Assim, é surreal. É o que eu digo, se for comprovado alguma coisa, é aquela teoria que a gente já falou algumas vezes, que jogador às vezes se acha acima do bem e do mal, cara. O jogador às vezes ele acha que ele está acima de tudo, que nada vai acontecer com ele. E aí, Vamp, tendo uma proposta do City, jogador de seleção brasileira, se realmente for comprovado, foi muita burrice do Paquetá, né, Vamp? Então, é isso aí, Tico. Eu tava vendo que, antes disso, falou que ia sair o julgamento dele em março, né? Março de 2025, né? Que o julgamento estava previsto para março de 2025, agora você vem com essa notícia aí, eu não estava esperando, eu estava sabendo que ia ser em março de 2025. Se foi, né, uma coisa, o cara, um propósito, que nem você falou mesmo, do City, né, várias transferências internacionais, jogou no Lyon, jogou no Milan, joga num dos maiores campeonatos do mundo, que é a Premier League, né, tá ali sempre ali figurando, times de olho, jogou Copa do Mundo, titular da seleção. A gente tá rezando aí para que a gente torce para que dê tudo errado, mas do jeito que você falou que sumiu o celular, o pessoal está tendo muita calma quantos anos está sendo investigado, né? É muito complicado para ele. Isso aí eu te falo, eu duvido que ele durma com a cabeça em paz para poder jogar bola. Até por isso que eu vou perguntar para o Mauro, né? Duas coisas, tá? Eu fui para a Inglaterra agora, né? Para ver lá 4 jogos na rodada de abertura da Premier League. Eu até conversei com 2 jornalistas, né? Que eu encontrei lá ao redor do estádio, e eu perguntei sobre essa situação do Paquetá. Claro, não eram relacionados ao clube dele, né, os jogos, só que jornalistas esportivos, e eles falaram, a gente acha que é muito difícil o Paquetá não receber uma punição severa. Aí eu falei, tá, mas vocês têm certeza que ele fez alguma coisa? E eles me falaram, cara, aqui na Inglaterra se dá praticamente como certo que ele está envolvido. Se dá praticamente como certo, nos bastidores ali, pelo que a gente apura, a gente não pode cravar, mas aqui a imprensa, nós jornalistas, até mesmo torcida, já tem total noção que ele deve receber uma punição. E aí, Mauro, é o que eu te pergunto, o Vamp falou que ele não dorme com a cabeça tranquila. Com certeza não dorme.
Se eu estou falando aqui que se alguma coisa realmente foi feita, foi a maior burrice da história do futebol, ele sabe disso. Se ele fez alguma coisa, ele deve estar pensando todo dia, caramba, o que eu fiz? Eu sou jogador de seleção brasileira, eu poderia estar no Manchester City, eu tenho todo um futuro pela frente, eu sou um jogador novo ainda, e por causa de uma idiotice, para amigos, para resenha de amigos, eu posso ter feito isso. Eu estou falando sobre a possibilidade. Aí a minha pergunta para você, Mauro, você acha que é impossível praticamente o Paquetá não receber uma punição? Pelo que você acompanha, eu sei que você acompanha muito futebol inglês. E outra, ele deveria ser titular nesses jogos, Mauro? Porque o Paquetá hoje, olha a notícia que acaba de sair, que a Federação Inglesa está pedindo o banimento do cara do futebol. É que ele teria se livrado do celular, teria obstruído provas. Eu sei que o treinador não tem nada a ver com isso. Mas será que você colocaria, se você fosse o treinador, eu vou dar minha opinião para também não ficar jogando só para os outros. Eu não colocaria. Eu lendo essa notícia ontem, caramba, o cara pode ser banido do futebol. A Federação Inglesa está pedindo o banimento do cara do futebol. Eles sabem que está todo mundo de olho nele. Eu não colocaria. Até um pouquinho também por ética. Pô, o cara pode estar envolvido numa coisa gigante. Vou tirar. Não só porque ele pode jogar mal. Porque é uma situação muito delicada, que se ele fez realmente algo muito errado. Eu não colocaria. Você colocaria, Mauro? E o que você acha que deve acontecer com o Paquetá, pelo que você está acompanhando? Eu acho que o Dorival o coloca por falta de opção, né? Na visão dele. Tipo, não tenho muitas opções, não posso abrir mão, e aí essas outras questões ficam de lado. Mas também acho que não tem condições adequadas para jogar partida nenhuma um atleta nessa situação. Como o assunto deu uma esfriada, o cara vai jogando, mas com essa novidade agora, putz, realmente a cabeça deve estar a 1000 por hora, não tem como ser diferente. Já falamos muito sobre o tamanho do erro que ele aparentemente cometeu, né? Eu digo aparentemente porque ainda há uma investigação em curso, então até que isso seja concluído, a gente não pode afirmar. Mas os indícios são muito fortes. O UOL publicou uma matéria recente também com mais detalhes que não faziam parte. Esse é um detalhe importante. O UOL fez uma matéria que também cita o Luiz Henrique, ex-Betis, hoje no Botafogo, sem que haja investigação da Federação Espanhola, que não respondeu às perguntas enviadas pelos colegas do UOL a ela, a Federação Espanhola, fingiu de morta. Mas os ingleses solicitaram parte dos documentos que sustentam essa reportagem, porque eles não tinham todas essas informações que estão na matéria, ou seja, o caldo engrossou a partir dessa reportagem. O caldo engrossou. E aí tem essa questão do telefone para tornar o cenário ainda mais preocupante para o atleta. Os colegas da Inglaterra noticiaram hoje também que o West Ham contratou um advogado renomado, digamos assim, lá na justiça desportiva britânica, né? Esse cara, inclusive, trabalhou para o Newcastle quando o clube do norte da Inglaterra foi adquirido pelos sauditas, porque houve uma resistência muito grande de vários setores, até da sociedade inglesa, com relação à compra do clube por esse país, digamos assim, por conta de uma série de problemas que aconteceram envolvendo até o príncipe saudita, lá, o Mohammed bin Salman e tudo mais. E esse cara conseguiu, de alguma forma, colaborar para que os nossos fossem desatados e fizessem assim, né? Opa, não estou enxergando nada. E comprassem o clube, como acabou acontecendo. E o Newcastle pertence lá hoje aos sauditas. Ou seja, o West Ham tentando livrar o jogador ou minimizar a penalidade que ele provavelmente sofrerá, até porque é patrimônio do clube, né? Como você bem disse, Thiago, já deixaram de vender por 70 milhões de libras para o Manchester City. Ele era para ser campeão inglês hoje, o Paquetá, porque ele ia fazer parte do elenco e seria campeão inglês. Liga dos Campeões também, não? Champions, não, foi depois da né? Champions. Mas teria jogado a Champions, né? E seria provavelmente campeão inglês, o Lucas Paquetá. Estaria jogando lá com o Guardiola, ou seja, o patamar dele ia subir. E eu imagino que o futebol dele também fosse melhorar, né? Porque jogando no time do Guardiola, a tendência, se o cara for inteligente e seguir direitinho, ele vai melhorar. O Grealish começou a jogar bola, que sempre foi um jogador individualista, carregador de bola, nos tempos de Aston Villa, nunca achei assim, muito habilidoso, mas pouco produtivo, teve bons momentos.
Então, vai ver o Rodrigo que virou. O Rodrigo, quando veio do Atlético de Madrid para o Manchester City, ele era um bom volante, forte, muito vigoroso, né? Um cara muito físico. Ele melhorou 1000%. Melhor do mundo. Melhorou 1000%. Assim, assustador o crescimento. O Gundogan, naquela fase final, antes de ir embora. O De Bruyne foi dispensado pelo Chelsea, voltou para o futebol alemão. Aí retorna como um coadjuvante ali no Manchester City, antes até do Guardiola, e virou um jogador dos melhores do mundo, né? Então ele perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, que ganharia mais, eu imagino eu, de jogar no time mais forte, ganhar título, né? Se desenvolver como atleta, virar um jogador melhor nas mãos do melhor técnico do mundo, na minha opinião. Olha quanta coisa ele perdeu, né? Então é uma situação muito delicada, e aí é importante frisar que os sites de aposta são importantíssimos hoje na economia do futebol, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Salvo talvez um país ou outro, tal. A Alemanha, não sei como é que está, acho que não, né? Mas na Inglaterra, vários clubes têm patrocínio de sites de aposta. Isso não é de hoje, gente. Há muitos anos, não lembro exatamente quanto tempo, o mesmo site de aposta patrocinava o Milan, quando o Milan ainda era competitivo, ganhando Champions League e tudo mais. Isso coisa de quase 20 anos. E o Real Madrid, por exemplo. Tinha um site que patrocinava, por exemplo, esses dois times, entre outros. Então, evidentemente, para a economia do futebol, para a Premier League, qualquer coisa que fira a credibilidade das apostas não é interessante para ninguém. E, no caso específico, tem um agravante. O próprio site que patrocina o clube, o West Ham United, onde joga o Paquetá, denunciou e protestou e cobrou providências. Porque quando existe uma manipulação de resultados, é uma coisa que as pessoas precisam entender. Até que provem o contrário, né, o site está sendo lesado. E isso prejudica os negócios. Porque as pessoas pensam, se tem manipulação, por que eu vou fazer a minha aposta? Né? Eu estou falando até do grosso das apostas, que segundo se comenta, né, o maior volume é de apostas pequenas. As pessoas botam lá, aqui no Brasil, R$10, R$15, R$5, R$20. O cara aposta, como que joga na loteria, na Mega Sena, na Loto? O cara vai lá, bota 20 conto lá para ver se tira a sorte grande. O cara vai lá e fala, vou botar 15 aqui, porque se der essa combinação aqui, eu posso ganhar 100. Se eu ganhar 100, já compro uma carninha, eu queimo uma carne e faço um churrasco, né? Ou já tomo uma cerveja, ou já saio lá com a namorada, vou no cineminha, como uma pizza, paga a parte da conta. É mais ou menos isso. A maioria das pessoas, segundo pessoas desse segmento, você conversa, pergunta, falam isso. Então, mas é o volume grande. Na Inglaterra não é diferente, gente. Na Inglaterra tem aposta desde sempre. Quem já foi lá, anda pela... Se você andar pelas ruas em Londres, você vai vira e mexe, você vai ver William Hill. Aí você entra, aposta tudo, corrida de cachorro, cuspe a distância, qualquer coisa eles apostam. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Já viu a aposta de corrida de cachorro? O cachorro corre atrás de um mocinho de mentira assim, os cachorrinhos vão correndo, né? E os caras apostam. Um jogo de NFL, um jogo universitário, aqueles Sugar Bowl, aqueles telados, todo mundo aposta. Então, é uma indústria. Queiram ou não, gostem ou não estou aqui dizendo se é bom, se é ruim, não estou tendo essa discussão. Movimenta muito dinheiro. E os clubes da Premier League, eles dependem também disso. A riqueza deles passa por aí. Aqui no Brasil, imagina se não tiver o dinheiro do site de aposta. Se você analisar, o maior patrocínio do Brasil, até pagando valores acima do que o mercado praticava à época, que é um direito que tem o patrocinador, se quiser, era do Palmeiras. Antes até de a presidente do Palmeiras, que é dona das empresas, virar presidente do Palmeiras. Hoje não é mais. Por quê? Porque houve um crescimento das cifras a partir da entrada dos sites. Na Inglaterra não é diferente. Não é diferente. Então, isso mexe com muitos interesses e muita gente. Então, se comprovado ficar que ele cometeu o deslize, eles vão ter que pegar o cara para exemplo. É isso que estão querendo. Opa, peraí, não dá. Além da questão de ser um ato de desonestidade, se ficar comprovado, que compromete tremendamente. E as punições que já aconteceram por razões semelhantes são severíssimas. É coisa de 10 anos. Então, assim, o cara acaba a carreira. É mais ou menos como você chegar para um cara de, sei lá, um cara de 50 anos e falar assim, olha, você vai ter 30 anos de pena, você vai cumprir na cadeia. O cara vai para não é prisão perpétua, só 30 anos. Mas o cara vai ser lá com 80. Claro, se ele não conseguir uma condicional, o cara, sei lá, o cara pega várias penalidades, né, várias penas. O cara não tem prisão perpétua, mas na prática tem. O cara vai ficar até morrer. Ele não vai sair mais da cadeia. Então, se você dá uma penalidade de 10 anos para um jogador já de 25, 26, né? Acho que ele está por aí, acho que 25, 26, ficar 10 anos sem jogar, não joga mais bola.
Não joga mais, porque ele vai... com 36 dá para jogar, mas depois de uma década sem jogar, você já perdeu ritmo, você acabou, a carreira acabou. Não tem credibilidade. E credibilidade, acabou. Então, assim, é um negócio muito sério, muito grave e, lamentavelmente, a não ser que ele consiga provar que não aconteceu. Mas o volume de provas parece muito grande, segundo o noticiário lá da Inglaterra, e a penalidade severa não me surpreende em nada que eles tenham pedido por conta até disso tudo. Além da questão moral e ética, existe uma questão econômica. Então você imagina, os outros clubes pensando, peraí, vou pegar um exemplo lá, o Tonali, jogador do Milan, vendido por uma grana, acho que foram 50, 60 milhões de euros, foi uma grana ao Newcastle. O Tonali foi suspenso, só voltar, agora voltando agora, né? Vai voltar agora. O Tonali, ele tinha o vício de apostar. E apostava no time dele. Vitória do Milan, vitória do Newcastle. Ele não pode. Não pode. Descobriram isso, ele teve que passar por uma espécie de um programa de reabilitação, digamos assim. Ele confessou que ele era uma coisa compulsiva, ele apostava, mas não apostava, não fazia armação, segundo consta. Ele apenas apostava nas vitórias do time dele. Ou seja, até aí você pode passar nada demais, o cara entra em campo para jogar, ele tenta vencer o jogo, ele acredita que vai, mas ele não pode apostar. Existem regras que são de domínio público, né, que é publicado para qualquer um quiser ler. Que proíbe. E ele pegou essa penalidade pelas apostas ainda no tempo do Milan. Isso já jogando na Inglaterra. E ficou ele foi suspenso pela Federação Italiana, né? Também, ficou parado lá. É agora que vai voltar. Assim, e não foi tão grave como as acusações contra o Lucas Paquetá, mas ele pegou uma pena. Alguém pode dizer, mas o cara apostou na vitória do time. Não pode. O jogador não pode participar. Essa é a determinação, é a regra. E todo mundo sabe. Então, sei lá, é um cenário muito delicado, eu lamento, acho uma pena, porque ele é um bom jogador, é um jovem, mas vai ser difícil minimizarem essa situação. Vejamos se esse advogado mágico aí que eles contrataram, né, o West Ham contratou, consegue uma penalidade que vai ser severa, mas que não acabe com a carreira dele, se isso vai acontecer. Mas é difícil a situação dele, muito difícil, muito delicada por tudo isso. Não é só uma questão moral. Ninguém vai falar isso, mas é óbvio, né? Tem muito interesse econômico envolvido. Você imagina? Vamos fazer de conta que não aconteceu. Aí amanhã vai ter outro, e outro, e outro, e outro. Então os caras falam, fecha a torneira agora, acaba com isso aí. Pega isso aí e bota para Cristo um abraço. Vai ser bode expiatório, não importa. É isso que vão fazer. Em nome digamos assim, da questão ética, mas também tem uma questão econômica, na minha visão, muito clara, porque o West Ham é o único time que tem um patrocínio de uma casa de apostas, vários deles têm, quando às vezes não é aqui no peito, aqui é o Master, tem aqui na manga, ou às vezes é aquele patrocinador que não está no uniforme, mas está no banner, no backdrop que fica atrás dos profissionais quando dão entrevista coletiva, ou placa no campo, ou placa no CT, quando é fotografado lá, ou filmado. Então, são vários espaços. Então, é isso, bem delicada a situação. E acho, respondendo de novo a sua pergunta, Thiago, acho que realmente é difícil imaginar que o jogador tenha cabeça para jogar futebol em meio a uma situação tão delicada como essa na qual ele está envolvido. E outra, né, Mauro? Tem um agravante aí do Paquetá. Por quê? Porque você falou do Tonali, sim. Só que o Paquetá vai ser o nome de mais peso envolvido num caso como esse. Ou seja, aí pode ser uma lição também, que eles queiram pegar, não adianta ter nome, não adianta o que for, não adianta ser jogador de seleção, vai cair. Se fizer besteira, vai cair. Ou seja, servindo como um exemplo, né? Sem dúvida. Ele pode ser um exemplo. Não tem essa. Se você for o Messi, se você for o Cristiano Ronaldo, se você for quem quer que seja, a gente vai tentar descobrir e a gente vai pegar. Porque existem casos de jogadores menores, né? Jogadores de outras divisões, aí a repercussão é pequena. Então, eu diria que, de certa forma, talvez algumas pessoas vejam isso como, vou usar uma palavra, espero que as pessoas entendam, como uma, entre aspas, oportunidade. Em que sentido? Peraí, é a chance de te mostrar que, isso que você falou aí, aqui não tem conversa, irmão. Andou fora da linha, vai cair, vai tombar. Não tem conversa, é isso. Certamente, no meio de tudo isso, alguém pensa, cara, é uma chance de a gente mostrar que a gente não vai perdoar. Não tem perdão, não tem conversa. E aí, você vê também o quão fanfarrônica, digamos assim, né, foi aquela história do Flamengo contratar o jogador, né? Acreditando numa punição só na Inglaterra e tal. É evidente que eles não vão pedir para o jogador ser punido só na Inglaterra. Se o cara, imagina, aí é um prêmio. Você
vamos imaginar que comprovadamente ele tenha feito isso, né? Até hoje a gente não tem uma conclusão. Mas se ficar provado, aí você fala assim, olha, você não pode jogar mais aqui, mas pode jogar lá no Brasil, na sua terra. O cara vai ganhar o quê? Um salário mínimo aqui? Não, vai ganhar um ótimo salário e vai jogar no país dele, volta para cá. Lógico, ele não vai ter a mesma disposição, o mesmo destaque, não vai ganhar o mesmo dinheiro, mas vai ganhar muito bem, vai jogar no Brasil, vai jogar na seleção. Aí isso é pena, castigo ou é prêmio? Entendeu? Assim, na época mesmo eu falei, cara, aquilo ali foi um factoide para iludir o torcedor do Flamengo. É bom falar isso porque o pessoal esquece, né? Mas, pô, como? Ah, não, vamos tentar contratar. Brincadeira isso aí. Uma piada. Daqui a pouquinho falam de novo. Falam de novo, para enganar o torcedor. Como se isso fosse possível. Piada isso aí.